Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia em renda fixa. No último mês, vimos um reajuste nas expectativas de taxas de juros. Na última reunião do ano, a Fed cortou os juros em 25 pontos base, como esperado, para um intervalo de 4,25% a 4,50%. No entanto, o gráfico de pontos e o tom de Jerome Powell apontam para um ciclo de cortes mais moderados para 2025 do que inicialmente se esperava. Em concreto, esperam-se cortes de 50 pontos base no total durante este ano, para um intervalo de 3,75% a 4%, frente aos 100 pontos base que eram esperados em setembro e os 30 pontos base esperados pelo mercado. Os recentes indicadores macroeconómicos publicados apontam para um mercado de trabalho e uma economia americana bastante sólidos, e tudo isso, combinado com uma inflação persistente em torno dos 2,5% a 3%, contrasta com uma economia europeia mais fraca, onde as pressões inflacionárias parecem estar controladas, e isso faz com que o mercado espere cortes maiores de juros por parte do BCE do que por parte da Fed. Especificamente, espera-se que o BCE corte 90 pontos base no total para este ano de 2025. Nesse contexto de reajuste de expectativas, as yields das obrigações de longo prazo subiram significativamente, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha. Por exemplo, os títulos a 10 anos de ambos os países ajustaram em mais de 35 pontos base para cima, e nos mercados periféricos, por outro lado, os spreads praticamente se mantiveram intactos. Os próximos eventos de destaque virão dos Estados Unidos. Teremos a inflação americana, que será divulgada no dia 15 de janeiro, que deverá ficar em torno dos 2,9%, vinda de uns 3,3%, e toda esta estabilização de preços em torno do intervalo de 2,5% a 3% dificulta o momento para cortes de juros pela Fed, ainda mais com a posse do novo presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro. Espera-se que ele implemente políticas económicas previamente anunciadas, como, por exemplo, a redução dos impostos, a desregulamentação, a deportação de imigrantes e a imposição de tarifas. Se essas medidas forem aplicadas, elas terão um carácter inflacionário e deverão impulsionar o crescimento da economia americana. Tudo isso complicará o ciclo de cortes de juros pela Fed, que não terá necessidade de relaxar a política monetária quando temos uma economia americana sólida e expectativas de inflação em alta. O nosso cenário base descarta cortes de taxas de juros na próxima reunião da Fed, a 29 de janeiro, e inclui apenas 2 cortes em 2025, nos 2 últimos trimestres do ano. Estes cortes irão acontecer na reunião de 17 de setembro e de 10 de dezembro, até o intervalo de 3,75% a 4%, ou seja, um corte de 50 pontos base no total. A situação na Europa é bastante diferente. Temos um clima económico e político combinado com uma inflação próxima à meta de 2%, e isto tudo exige que o BCE atue no curto prazo. Esperamos 3 cortes consecutivos de 25 pontos base nas 3 primeiras reuniões do ano, reuniões no dia 30 de janeiro, no dia 6 de março e 17 de abril, e que reduzam os juros para 2,25% na taxa de crédito e 2,40% na taxa de depósito. No entanto, acreditamos que o BCE terá pouco espaço de manobra para evitar que o euro seja ainda mais penalizado contra uma constante corrida contra a valorização do dólar. Nas próximas 2 semanas, esperamos que as obrigações continuem pressionadas por todo este reajuste nas expectativas de cortes de taxas de juros para 2025. Por isso, reiteramos a nossa recomendação de manter a duração média-baixa em torno de 3 anos ou menos, com o objetivo de, primeiro, obter uma rentabilidade atrativa e sustentável, alinhada com a inflação, 2,5% a 2,6%, e segundo, evitar os trechos mais longos da curva de juros, que são mais sensíveis às incertezas macroeconómicas e também geopolíticas. Por geografias, favorecemos títulos periféricos de Espanha, Portugal e Itália, que oferecem maior atratividade, em detrimento dos títulos da Alemanha e França. Também preferimos títulos corporativos de alta qualidade em vez de high yield, onde os spreads parecem excessivamente ajustados. É tudo da nossa parte. Muito obrigado.